Mércio Gomes, muito obrigado. Mércio, antropólogo, escreveu um belo livro, O Brasil Inevitável, né? Ética, Mestiçagem e Borogodó. Depois você vai nos explicar por que o Borogodó aqui. O Mércio vem na linhagem de Darcy Ribeiro, de Gilberto Freire, e sempre pensando no Brasil, apesar de ter se formado nos Estados Unidos, feito doutorado nos Estados Unidos. Hoje ele leciona na UFRJ e é um pensador sobre o Brasil. Mércio, o que você traz de novo nesse seu livro na interpretação e na formação do povo brasileiro? Roberto, eu venho pensando sobre o Brasil há muitos anos e dando aula sobre o Brasil. Primeiro eu pensei quais são as visões que se tem do Brasil, depois como é que o povo brasileiro se formou, depois por que o Brasil tem ou não tem ética. Essa é uma grande questão que todo mundo fala, né? Se todo mundo que você pergunta, se eu lhe perguntar, Roberto, você é um homem ético? Você vai dizer que é. Então todo mundo diz que é ético, deve ser porque é mesmo. Então há alguma coisa no Brasil que ele é ético e não é, ou ele tem aspectos de que não tem, não é? Quer dizer, uma ética diferente seria? É uma ética, digamos assim, que é adequada a certos momentos, né? Mas há uma vontade de ser ético e há uma vontade de ter uma moral básica. A moral brasileira, básica, é uma moral que foi constituída nos últimos 400 anos. E a moral ética é aquela que é imposta de fora. Por exemplo, na família, numa geração passada, um pai poderia dar um cascudo no filho. Sim. A mãe podia dar uma chinelada. E isso era uma coisa normal. Aí veio essas novas regras que dizem, não, o menino pode ficar traumatizado, vai ficar neurótico, alguma coisa. Então, é uma imposição que o Brasil tem que se adaptar a isso, né? É o politicamente correto, né? No caso aí é bem mais forte do que politicamente correto, porque há bases psicológicas, tem uma pedagogia inteira, tem uma sociologia por trás dessa ideia de que você não pode, hoje em dia, dar uma chinelada no seu filho para que ele compreenda essa situação. A moral brasileira básica, que todo mundo compartilhava até uns 50 anos atrás, ela foi meio que estilhaçada. E as pessoas que vivem em situações rurais ou semi-rurais ou em situações difíceis continuam tendo a sua moral. Isso é que faz com que haja essa distinção tão grande hoje em dia entre o que a gente chama de povão e uma elite educada, universalizada, que foi para a faculdade, que pensa em relação ao mundo, né? Nem sempre é mais bem educada, né? Não, de jeito nenhum. Nem entende que o outro tem também o seu pensamento, que o outro tem uma moral própria, que é uma dedicação à família, né? Que você dá uma chinelada não é uma forma de punir o seu filho de um modo agressivo, é uma forma de encontrar um caminho para o seu filho, saber que existe uma moral na família. E isso, às vezes, a classe social mais alta não quer entender isso, né? E tem uma atitude negativa. Assim. Agora, Mércio, no seu livro você coloca a mestiçagem como um grande amálgama brasileiro, que é verdade, né? E mais índios com negros do que brancos com negros, né? Como é que você chegou a essa conclusão? Olha, no Brasil tem dois pensamentos em relação à mestiçagem. Um pensamento que vem de Capistrano de Abreu e que vem também de Euclides da Cunha, que a mestiçagem se deu mais entre índios e negros. Então, quando você vê o Euclides da Cunha falando sobre os sertões, ele fala que tem negros e que tem índios ali, e que ali estava se formando uma raça nova, né? Aí tem essa outra visão que vem principalmente do Gilberto Freire, que a mestiçagem maior foi entre brancos e negros, e entre o senhorzinho e a mucama, que produziam a mestiçagem. E isso é o que se espalhou, e dá essa ideia de que o Brasil é uma criatura de uma espécie de estupro ancestral. E eu quis mostrar que na convivência entre negros e índios e brancos, no tempo dos engenhos, no tempo das aldeias jesuíticas, das aldeias de outras missões, das aldeias de administração, os índios e os negros tinham uma convivência que é meio que esquecida, que não é vista propriamente, que os historiadores nem veem,
que as pessoas que analisam isso nunca conseguiram ver, e que era preciso um antropólogo conviver com isso para sentir que isso é que é a formação principal. E que nisso você vê nos resultados das grandes festas que existem no Brasil, no Nordeste, em Minas, em que tem muito do negro com o índio, é que dá essa formação. Quer dizer, o caboclo seria o negro com o índio, mas... Não, eles falam que o caboclo é uma mistura de branco com o índio, mas, na verdade, se você for no interior do Nordeste, você vai ver a presença do negro na mistura que há entre o branco e o índio, e você vai ver na cultura própria. Pensa no Luiz Gonzaga e na criação do forró, né? Você pensa assim que o forró é uma coisa de negro, mas não é. O forró é uma coisa misturada de negro com índio. O forró você não requebra originalmente, você não requebra, você bate o pé. Que é o que o índio fazia, né? Que é o que o índio fazia, só que sofisticou. O forró é uma sofisticação de uma união do negro com o índio. Você vê isso no maracatu, em Recife também. Você vê em várias situações da cultura básica brasileira, daquela cultura popular, da cultura dos 2 primeiros séculos. Roberto, a importância do Brasil são os 2 primeiros séculos. É onde forma essa base do povão. É essa base do povão que permite a expansão para o interior, a expansão do gado. Antigamente se dizia assim, que o gado era só índio e branco que formavam. Você vê historiadores hoje mostrando que estava lá o negro também, que era o vaqueiro, que era o ajudante de vaqueiro, que ajudou nessa expansão para o interior, que o Capistrano de Abreu fala na sua história. Então isso é uma coisa muito importante, porque ela mostra para nós brasileiros que a presença do índio é mais forte do que até agora se dizia. Por que nós desprezamos tanto o índio no Brasil? Eu acho porque a cor negra misturado com branco é muito mais fácil de ver do que a cor, digamos, trigada do índio, a cor trigueira que o índio tem, não é? E tem muitos índios que têm uma pele muito clara. Então, se você vê uma pessoa assim, que tem uma cara de índio, você só descobre que ele é descendente de índio por causa de algumas características, mas não é pela pele dele. Então, muito que existe no Nordeste, em Minas, que constitui essa base popular brasileira, tem índio dentro dele, mas você pensa que é branco. Mas a gente estuda... Aí chama de branco pobre. Mas a gente estuda muito pouco o índio, né? O índio é meio relegado na cultura, não é? É por causa... A importância do negro é muito grande, né? Porque o negro... Você acha que ele se sobrepôs ao índio nesse sentido? Se sobrepôs. E o negro no século XIX foi bem mais importante do que o índio, que já estava reduzido ou à população básica na mistura e na mestiçagem, ou então estava pelos sertões e pela floresta, que é onde eles conseguiram sobreviver com mais força, né? Sim. Então você não vê os estudos... As pessoas que atravessam e que estudaram o Brasil no século XIX, eu estava lendo outro dia a Maria Graham, que é uma lady inglesa que passou um tempo aqui, logo depois, um pouco antes e depois da monarquia. E ela descreve, ela tem uma curiosidade, vai ver as coisas por aqui, descreve os negros e descreve os mulatos se formando, inclusive mulatos constituindo famílias fortes e com dinheiro, etc., e já penetrando na força urbana, né? E quando ela vê os índios, ela só vê quando os índios estão propriamente nus, ela não vê na população, porque a população... Você vê se ela é mestiça, ou se ela é mulata, ou é cabocla, você vê mais um branco lá dentro do que um negro, misturado com índio. Você acha que o fato dos índios pintarem a sua própria pele e muito menos as paredes ou os quadros, a cultura se perdeu muito? A beleza do índio, ele se pintava a si próprio, né? Mas essas belezas foram resguardadas, né? Hoje nós temos... E muitas dessas pinturas e grafismos indígenas hoje estão sendo reconhecidos até pela ONU e pela Unesco. O grafismo existe, está no corpo. Isso era a maioria dos caçadores, coletores, os pequenos agricultores viviam disso, né? Não tinha quadros para fazer, né? E também pouca escultura. Os africanos a gente tem mais, não é pela pintura, é pela bela escultura, né? E os indígenas fizeram pouca escultura, a não ser de barro. Então nós temos cerâmica lindíssimas. Você lembra de Marajó, a cerâmica dos índios Cadiuel. Os índios do Xingu fazem uma cerâmica belíssima, né? Qual é a importância do Rondon? Olha, Rondon é a figura mais importante do exército brasileiro.
Se o exército brasileiro entendesse a importância do Rondon no sentido da sua preocupação com a consolidação do Brasil, eles iriam entender muito mais a importância do índio, da preservação das terras indígenas, até da consolidação básica dessas terras para o Brasil. Rondon era uma figura que nasceu numa pequena cidade do Mato Grosso. Seus avós eram indígenas, Bororo e Terena. O rosto dele cada vez mais se parece com indígena. Ele não teve propriamente grande convívio, mas foi aqui no Rio de Janeiro, via o positivismo, que ele se deu conta da importância do índio e da natureza indígena própria do Brasil, que o Brasil tinha que reconhecer essa indianidade dentro dele para se tornar uma grande nação. Essa ideia, essa força é que fez ele dedicar a vida inteira dele, foi uma vida muito longa, que ele viveu até 93 anos, à proteção dos índios, a conservar as suas terras, a encontrar caminhos para que os índios sejam índios e ao mesmo tempo ter uma convivência com o Brasil. Que foram os primeiros brasileiros, né? Que são os autóctones, né? São aqueles... E o Brasil reconhece isso, Roberto. Os Estados Unidos não reconhecem. Os Estados Unidos reconheceram os índios como cidadãos 150 anos depois, em 1923. O Brasil sempre viu o índio como parte dela. Nós criamos um movimento indianista, até vindo da elite, né? Que defende os índios. Essa foi uma coisa muito importante para hoje menos, né? No poder, né? Mas é fase. Essa coisa de defender o índio é por fase. Tem época, por exemplo, até durante a ditadura militar, você ia pensar, não, agora os índios estão ferrados. Mas houve uma resistência da população, né? Dos intelectuais, de jornalistas, de advogados. Então, não tem maneira, Roberto, de o índio ser desprezado na nação. Você pode dizer que tem uma parte que é, outra parte que não é, mas a maioria do povo brasileiro sabe que a sua identidade, dentro da sua identidade, está essa raiz indígena. E quem quer fugir a isso vai se perder na história. Qual você acha que foram os grandes intelectuais que pensaram no Brasil? Qual você acha que foram os grandes intelectuais que pensaram no Brasil? Olha, o primeiro e o mais importante deles foi o Bonifácio. O José Bonifácio, o nosso patriarca, em 1823 escreveu 2 grandes textos, um sobre a escravidão e os negros, em que ele propõe o fim da escravidão. Ele vê que o Brasil tem que ser um país moderno e tem que acabar com a escravidão. O outro foi em relação aos índios. Ele viu que os índios foram muito sofridos e que o Brasil tem que respeitar e incorporar os índios como parte da nação. Incorporar sem tirar os índios da sua característica, né? E ele também sabia que o Brasil devia pertencer ao mundo. Então, ele era a favor da abertura dos portos, de novas técnicas, de indústria, de exploração de minérios, de diversificar a economia nacional. Então ele foi ao mesmo tempo ele foi o cara que disse assim, sem um príncipe português, essa nação vai se dispersar e vai se quebrar em pedaços, tal como aconteceu na América Espanhola. Então ele sugeriu um príncipe e lutou por um príncipe. Então ele era conservador no sentido de que ele queria um príncipe para segurar a possível anarquia que o Brasil poderia estar. Ele era um homem radical, porque ele era a favor do fim da escravidão, e ele era um homem liberal, no sentido de que ele queria que o Brasil fosse um país que tivesse uma economia diversificada e moderna, isto é, capitalista. Então, essa coisa de você ser conservador, liberal e radical, essa mistura é a grande mistura brasileira. Aí, sobre ela, Roberto, tem mais uma outra coisa, que é o pensamento utópico. E esse pensamento utópico é quando você meio que... Ou você acha que o Brasil é o máximo... Que era o Darcy. Que é o Darcy, né? Ou até o Gilberto Freire, que achava que o Brasil, né? Cuja raiz disso é o padre Anchieta, que achava que o Brasil, junto com Portugal, ia ser o 5º império. Quer dizer, ia, depois dos persas, dos... romanos, dos gregos, ia ser o 5º império. Então, esse sonho
utópico, o Stefan do Zweig, Paraíba, né? Stefan Zweig, Sérgio Buarque de Holanda. E por que o Brasil descarrilhou? Não está descarrilhado. descarrilhado. Digamos assim, nós temos que, digamos assim, foi uma espécie de freio de mão que nós temos, né? Aquele freio de arrumação de um ônibus. Então é o que nós estamos vivendo agora. Não quer dizer que o Brasil vai descarrilhar. Esse momento que estamos vivendo, que é um momento assim meio difícil de entender porque é que o governo faz certas ações, era uma coisa que estava para surgir mesmo. E que, num processo histórico, eles vão se integrar com o que existe. E daqui a 4 anos, daqui a alguns anos, nós vamos de novo retrilhar isso. Mas era importante vir. Agora, esse mesmo trilho, desculpe, Roberto, essa mesma situação ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Inglaterra. Sim. Por que a Inglaterra quer sair da Europa? É uma espécie de uma coisa dentro dela que ela precisa de novo repensar. E pode ser que daqui a 4 anos ela volte de novo. Então, esses vários movimentos que a gente chama de direita atual são movimentos de repensagem das identidades dessas nações. Certo. Mas quando eu falei descarrilhar, não foi nesse sentido. Foi no sentido de que nós estamos ficando para trás, compararmos com os grandes países do mundo, né? Esse gap, entendi agora o que você quer dizer. É difícil da gente encontrar esse caminho, né? Nós passamos por um período a monarquia foi um período que nós ficamos atrasados. Os 65 anos de monarquia nos deixou assim, sem nenhum avanço. A Argentina avançou. No final da monarquia brasileira, e ainda no final da escravidão, a Argentina já tinha toda a sua população alfabetizada. Então foi um atraso grande que nós sentimos aí. Depois os positivistas tentaram e criaram escolas e tentaram fazer coisas, mas ainda muito atrasados. Depois veio a modernidade brasileira. Estamos nessa modernidade ainda tentando alcançar os processos que estão aí na frente. São processos que agora você pode dizer que descarrilharam no sentido que eles estão muito rápidos, né? E a nossa universidade, por exemplo, ainda precisa dar um passo muito maior do que ela deu na década de 70. Ela tem que encontrar um caminho, ela tem que ter mais dedicação a essas coisas dessa hipermodernidade que vivemos para elevar o Brasil à possibilidade de se tornar a nação poderosa que nós achamos que ela deve ser. Voltando para a antropologia, né, Roberto da Mata fala nos 3 mitos, né? Mas você disse que não são mitos, é a realidade brasileira. Ele fala no mito das 3 raças. Ele estava meio que ironizando quando o Roberto da Mata escreveu isso na década de 70. Ironizava que o Brasil dizia que era mestiçado entre índios, negros e brancos, mas nada, o que tem é uma elite branca que manda em tudo. E por isso é que era um mito. Isto é, uma história mal contada, muito mais do que uma história elevada. Mas a gente vê, tanto a genética diz que 1/3 de cada brasileiro é índio, outro é negro e outro é branco, quando você mistura tudo, isso está sendo cada vez mais provado pela genética, quanto pela própria base da nossa cultura, que é uma cultura mestiça, que é uma cultura que se abre para todo mundo, porque teve essa experiência de mestiçagem. Isso para nós tem que ser uma coisa boa, né? Porque o mundo está se ficando mestiço, né? Eles querem ser mestiços, né? Porque é a mestiçagem que permite a tolerância clara, a vivência, não a tolerância de quem olha e diz, tá bom, eu vou te dar um espaço, mas a tolerância de quem diz, você é meu irmão, porque eu sou como você. Então essa mestiçagem, tanto genética quanto cultural, é fundamental. Esses países que se encrencaram... Mas a elite nunca quer ver o Brasil como um país mestiço, né? Quer ver o país como um país branco, né? Ela sempre quer manter o seu privilégio, a elite. Mas ela sabe que ela descende de negros e de índios. E ela sabe que a sua cultura, para ter algum valor na humanidade, é uma cultura que vem de negros e índios. Porque a cultura só europeia, tem os americanos lá para pensarem que são europeus. Nós somos uma raça diferente, uma nação diferente. Isso já disse o padre Antônio Vieira, já disse o Zé Bonifácio, já sonhou o Zé Bonifácio, Nós estamos falando dos grandes pensadores, né? Grandes pensadores. José Bonifácio é o primeiro. Nós temos o Capistrano de Abreu, nós temos o escritor dos sertões, né? O Euclides da Cunha, Gilberto Freire foi o homem que lavou a alma nossa, porque até o Gilberto Freire escrever Casa Grande Senzala, todo mundo achava que o negro era inferior, que o índio era inferior e que o mestiço era degenerado.
Então você vê esses movimentos que até grandes intelectuais brasileiros sucumbiram a esses movimentos de eugenia, de melhorar a raça. Colonialista, né? Por exemplo, o Roquete Pinto, que é uma grande figura nacional, era um eugenista. O Carlos Chagas era um eugenista. Então, essas figuras nacionais achavam que o Brasil tinha que melhorar, retirando o negro para virar branco. Gilberto Freire é a grande figura nacional porque ele é a pessoa que nos diz que a mestiçagem é uma coisa positiva. A cultura da mestiçagem é positiva e que não há raça inferior nem superior, muito menos degeneração de mestiço. E o Darcy Ribeiro? O Darcy Ribeiro é um continuador disso. O Darcy Ribeiro melhora o texto do Gilberto Freire porque ele coloca classe social também. Ele coloca a dinâmica das diferenças e a luta, não é propriamente uma coisa tão suave a mestiçagem brasileira, é uma dinâmica de luta em que há sofrimentos. Essa dinâmica de mestiçagem significou a morte de muitos índios, significou a escravidão de 5 milhões de pessoas, e a morte e a dispersão de grande parte da África Oriental. Então é um negócio importante, não é, que o Darcy coloca sobre o texto do Gilberto Freire. Agora, o que é esse Brasil Inevitável, que é o título do teu livro? Ele é inevitável de duas maneiras. Primeiro, o que a história nos deu é o que a história nos deu. Então, não é para ficar chorando em lágrimas de esguicho, como dizia o Nelson Rodrigues, que nós tivemos escravidão. Todos os povos tiveram escravidão. Que nós tivemos uma destruição de povos indígenas. Todos os povos da América fizeram isso. O que o Brasil foi colonizado por portugueses, e que poderia ter sido por holandeses, poderia ter sido até por franceses, né? Enfim. E esse chororô, essa autopiedade brasileira tem que acabar. Então é inevitável, porque a história é inevitável. O Darcy era uma boa pessoa para dizer isso. Ele dizia assim: olha, o Brasil teve a formação brasileira é de dores profundas, mas o resultado é bom. Porque a formação da Inglaterra é de dores também, a formação de Roma é de dores, a formação da França é de dores. Então, nós temos que saber que a nossa formação tem coisas muito mais positivas do que negativas. Nós formamos uma nação mestiça, nós somos a nação do futuro, para pensar em Stefan Zweig. Não é porque nós somos tão grandes assim, é porque nós temos uma cultura básica que todo mundo vai ter que um dia imitar. Está demorando para chegar esse futuro, né, Mestre? Tá, mas a gente tem que batalhar sempre, é só 500 anos, Roberto. Mas os americanos também, né? Pois é, mas veja bem eles continuam com o mesmo problema de dificuldades internas, que nós poderemos encontrar o nosso caminho muito melhor. Né? É claro que economicamente eles estão aí. A injustiça social né? é muito grande. Né? O nosso propósito cultural é bem maior do que o propósito cultural americano, que é um propósito que foi criado por toda essa vivência de mestiçagem, vivência de encontrar caminhos novos para se criar uma nova humanidade. Isso é o que diz pessoas como Stefan Zweig, como Wilhelm Flusser, como Darcy Ribeiro. E eu sou dessa linhagem. Eu penso que o Brasil é o país em que todo mundo vai ter que se admirar. Nós vemos já muito isso. Quando eu fico pensando assim, né, as pessoas que vieram ao Brasil, os recentes, os imigrantes, quando ficam velhos, eles sempre falam para os seus filhos e as suas filhas: olha, não critica o Brasil, ele é muito bom. É verdade. Não é? O estrangeiro ama o Brasil. Ama o Brasil. Ele vê alguma coisa estranha, assim, impressionante. É claro que tem umas coisas irritantes né, no Brasil. E que nós nos irritamos muito mais ainda. A desigualdade social é profunda, né? E a gente não sabe como resolver. A educação popular continua sendo muito ruim. Como diz o Darcy, é quase como um projeto de fazer ela ruim, né? De não dar chance para o povo chegar, aflorar e ter a sua cultura elevada a um nível de participação com a humanidade. É só a gente imaginar esses milhões de crianças que são abandonadas, na verdade, no país, né? Quantos gênios, quantos Niemeyers, quantos... Né? Esse era o sonho do Darcy, você sabe bem, né? E do Brizola. É um sonho que vai ocorrer ainda, entendeu? Com a escola integral, com
Vai ter que ocorrer, porque o Brasil está para fazer isso. A qualquer momento, Roberto. Tá bom, Mércio. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Roberto.